Alô, comunidade das redes sociais! Em mais um local de Veneza, estamos aqui em frente à Ponte Rialto e por esse lugar saem as gôndolas, as tradicionais gôndolas que representam muito do romantismo em Veneza. Quem não quer vir a Veneza e passear de gôndola? Ou seja, é como se você fosse a Roma e não fosse ao Coliseu. É visitar Veneza sem visitar as gôndolas. Esse espaço aqui, gente, eu acho um charme. Eu acho muito bonito esse lugar. É um dos lugares mais fascinantes de Veneza. Olha só que coisa ali, e é muito concorrido. De fato, além ali da Praça de São Marcos, esse local aqui é muito concorrido por perto da Ponte Rialto. E além do mais, você tem aqui, gente, táxi. Olha que táxi diferente. Isso aqui é um táxi. Porque em Veneza tudo é em torno do rio. Tudo gira em torno dos rios. Não tem os ônibus tradicionais das grandes cidades. Não tem os táxis tradicionais das grandes cidades, o Uber. Mas tem esses táxis que também são em forma de ambulância. Aqui, as ambulâncias também vêm assim, em embarcações. Nós vimos até caixões, ou seja, funerárias, conduzindo caixões dessa maneira. Então, essa é a Veneza, a romântica Veneza. Vamos subir um pouco a Ponte Rialto. Gostaria de apresentar para você essa maravilha arquitetônica, cultural, que é a Ponte Rialto, que representa muito aqui em Veneza. E o que isso representa, dentre muitas coisas? Representa o romantismo, né? O romantismo. O romantismo, ou seja, os ideais românticos, são um dos ideais mais significativos para nós ocidentais, principalmente. Porque, principalmente a partir dos séculos 18 e 19, os nossos valores começaram a circular em torno do sentimento. Os sentimentos respondem pelas nossas ações. Não só os sentimentos amorosos que nós temos pelos nossos parceiros ou parceiras, mas também os sentimentos políticos, né? Na época do romantismo houve essas fases do romantismo das pessoas que queriam se amar, independente das opiniões, das tradições. Então, as pessoas, a partir desse momento, começam a escolher os seus cônjuges, coisa que não era possível antigamente, porque as relações familiares se formavam em torno de acordos de famílias. Mas o romantismo ajuda a gente a construir a ideia do amor individual e sexual romântico. E Veneza, com toda essa beleza que você está vendo, também representa esses ideais românticos. Olha só, gente, quem não pensa em romantismo, quem não pensa na pessoa que ama, vendo uma paisagem urbana dessa? É impossível não pensar na pessoa que a gente ama ou nas pessoas que nós amamos por causa dessa aura romântica que existe aqui em Veneza. Veneza tem uma aura romântica. Eu penso que, além de Paris, eu acho que a cidade, acho que mais do que Paris, eu penso que mais do que Paris, Veneza representa o romantismo.
Não sei vocês, vendo essas imagens, ou você que já foi a Paris também, eu penso que Veneza tenha uma aura romântica superior a Paris. Não sei vocês, qual a opinião de vocês. Mas é romantismo puro nesse lugar. Só que eu tenho, ultimamente, questionado alguns valores do romantismo. Assim como em Paris, aqui tem essas bancas onde alguns artistas ficam negociando essas imagens, né, que podem servir como quadro também. Mas como eu estava falando, eu tenho questionado os valores do próprio romantismo, uma vez que eu entendo que o romantismo, por mais que ele seja muito bom, por mais que ele seja muito gratificante, é gratificante encontrar, se identificar emocionalmente, sentimentalmente e sexualmente com alguém. Mas entender que o romantismo, ou entender que os sentimentos são o suficiente para nos levar a uma organização social possível, como nós acreditamos na fase do romantismo nacionalista, é um pouco demais, né? Porque o romantismo passou por algumas fases diferentes, que foi o mal do século, né? Houve uma fase onde os românticos eram pessimistas, principalmente na época da tuberculose, onde a tuberculose matava muito. Alguns autores morreram de tuberculose, então a tuberculose levou o romantismo, ajudou a levar o romantismo a essa fase de pessimismo. Houve uma fase também do romantismo como valor político. Era a época da conquista dos estados nacionais. Então os estados nacionais se utilizavam do sentimentalismo romântico para construir os seus ideais. Também nessa época nós começamos a construir essa ideia do amor individual e sexual romântico. Mas eu penso que o romantismo e os próprios sentimentos que ele traz, eles são insuficientes. Porque o romantismo, os sentimentos, são seletivos. Ou seja, nós amamos através dos valores do sentimento, mas os sentimentos selecionam quem eles devem amar. Ou seja, nós não colocamos a todos, nós não classificamos a todos como objeto do nosso amor. Ou seja, um pai ou uma mãe ama os seus filhos de uma maneira especial, de uma maneira sentimental, mas os outros não são classificados dentro desses sentimentos. Então o sentimento, ele é seletivo. Então o que fazer diante de um sentimento tão nobre, que aparentemente nos faz tão bem, mas que é seletivo? Porque todos nós amamos. Todos nós amamos. Mas apesar de todos nós amarmos, olha o mundo como está. Nós ainda temos fome no mundo. Nós ainda temos miséria no mundo. E por que os sentimentos não dão conta de suprir essas necessidades? Penso que também porque os sentimentos são seletivos. Nem todos são classificados dentro do sentimentalismo romântico. Então, eu amo minha esposa me ama, e essa relação se dá através de um exclusivismo. De um exclusivismo que é classificado pelos sentimentos. Mas antes de continuar falando sobre isso, vou deixar vocês contemplando mais dessas imagens venezianas. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa. Veneza é linda, Veneza é romântica demais. E como Veneza representa tudo isso também, todo esse romantismo, o que fazer, que sentimentos,
que valores nós devemos colocar para que os nossos problemas também sociais sejam equacionados? Eu tenho pensado num valor que é o da virtude. Porque o que é a virtude? A virtude é aquilo que eu tenho que fazer. A virtude é aquilo que deve ser feito independente dos sentimentos. Por exemplo, Hannah Arendt, no seu livro Entre o Passado e o Futuro, ela fala que os gregos entendiam que os sentimentos eles são aprisionadores. E quem quisesse a liberdade deveria buscar a virtude, ou seja, a areté. A areté guerreira é representada em Aquiles e em Heitor. A areté política, representada pela cidadania da política, que o grego inventou. Aliás, foram os gregos, segundo Hannah Arendt, que inventou essa separação entre lugar público e lugar privado, e com isso ele inventa a política. Aliás, o próprio Aristóteles fala isso no seu livro Política. A separação do lugar público e do lugar privado. E com isso nós inventamos a virtude política, ou seja, o que deve ser feito como ação virtuosa para que os valores políticos sejam levados a bom termo. Porque se nós ficarmos conduzidos pelos sentimentos, nós vamos ter problemas, penso eu. Então, apesar de Veneza representar os mais nobres valores dos nossos sentimentos, por que não associar aos sentimentos a virtude? Porque diante da virtude eu faço o que eu tenho que fazer, independente do que eu tenho que sentir ou do que eu tenha que sentir. Isso é virtude. Aliás, um dos valores da virtude mais colocados com mais evidência foi colocado pelos estoicos. E os estoicos tinham esse parecer, que nós devemos agir de acordo com a ação virtuosa, que tinha, segundo os seus pensadores, como principal fundamento a apatia e a ataraxia. O que seria a apatia? A ausência de patos, ou seja, a ausência de paixão. E a ataraxia, a ausência de perturbações na alma. Então, a ausência de paixão e a ausência de perturbações da alma nos levaria a bons termos em torno da virtude. E é isso aí. Gente, então o que vocês acham? Gostaria que vocês, junto comigo, refletissem nisso que é a virtude. Aliás, essa imagem aqui também é muito interessante, né? Aliás, não só em Veneza, como em Roma, em Florença, aliás, Ave Maria, né? Essa figura de Maria, ela é muito representativa. A figura do feminino religioso em Maria. Então, mais um valor também que é colocado dentro dos sentimentos românticos, que é o valor religioso. E hoje em dia nós temos outros problemas em relação a isso, que é a intensificação ao máximo do individualismo. Hoje nós nos sentimos escravos e patrões de nós mesmos, senhores e servos de nós mesmos. Com isso, nós criamos expectativas diferentes diante da própria revolução. Como vamos mudar? Como vamos revolucionar problemas sociais muito arraigados, se os principais problemas somos nós diante de nós mesmos? É como se houvesse uma ampliação do romantismo. O individualismo do romantismo se tornou um individualismo hipertrofiado. É isso aí, gente. Veneza, uma maravilha. Eu não vou dizer que você deve vir para cá,
E nem vou dizer que você não deve vir para cá, como às vezes eu falo, vem para cá, não, calma, não, as coisas não são bem assim sempre. Mas, como eu vim, eu estou aqui procurando compartilhar e compartilhando com você dessa experiência romântica, que é frequentar a cidade de Veneza. Ok, galera? Vocês são do coração.